Essa é a parte 3 do vídeo, irmãos, e eu acho que vai ser necessário mais uma parte. Na parte 4 a gente finaliza as ideias. Assista os links relacionados também na descrição, que faz parte desse vídeo. Alguns argumentos estão parecidos, né? São os mesmos argumentos de outros vídeos, mas outros argumentos não. Então é bom assistir todos os vídeos para fazer a soma das ideias. Tá certo? João capítulo 5 de novo. Vamos ler os mesmos textos. Eles leem o verso 39 e o 40. Agora, contexto imediato, vamos pegar o verso 24. Aí a gente, do 24, vai até o 29 e parte para chegar até o 39. É uma leitura rápida. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. As expressões vida eterna e obras e crer são expressões recorrentes no livro de João. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aos que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disto, segunda vez que ele vai usar a mesma expressão e vai falar uma coisa semelhante, mas com outros detalhes. Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Isso eu já expliquei em outro vídeo, não vou repetir esses mesmos argumentos. Pega o link na descrição e aqui vocês vão ver o que eu expliquei sobre esses textos, que é realmente considerável isso. Verso 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Este outro, quem que é esse outro? É João Batista, irmãos. Porque os fariseus poderiam falar, você dá testemunho de você mesmo, logo o seu testemunho não é verdadeiro. Já falaram isso para ele, né? Está em outro lugar, outro evangelho. Mas aqui ele já está adiantando o pensamento deles e anulando. E Jesus vai pegar eles nas próprias palavras deles. Porque Jesus disse, outro é o que testifica a meu respeito. Eu não dou testemunho de mim mesmo, porque senão não seria verdadeiro. Embora ele tenha falado o meu testemunho é justo, ele tem que falar, outro testifica de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. E Jesus vai falar, vocês também viram que o testemunho que eles dão, que ele dá, este outro, é verdadeiro, mas agora vocês não querem aceitar. Mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. O que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês tinham João Batista como um profeta, e vocês se alegravam com a luz que havia nele. João Batista é realmente um profeta. Jesus falando isso para pessoas que não foram salvas, para pessoas que era a raça de víbora. Quando se manifestou o filho do homem, Jesus, e começou como um mestre a consertar todas as doutrinas que os fariseus ensinavam errado e a dar testemunho de que eles estavam fazendo o que era mal aos olhos de Deus, mesmo sendo guardiões da lei, eles passaram a odiar Jesus e não ligar mais para João, porque João falou, esse é o que Deus tem falado para mim, esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E as pessoas ouviram, os mestres da lei, os fariseus ouviram. Mas aí já não quiseram mais dar ouvido para João, porque Jesus reprovava as obras más deles. E Jesus está dizendo, vocês se alegraram com a luz que havia nele, mas agora, por pouco tempo, vocês não querem mais se alegrar. Ele deu testemunho da verdade. Aí Jesus fala, verso 34, eu porém não aceito humano testemunho. João Batista era um humano. Mas digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Jesus está falando, eu quero que vocês sejam salvos. Por isso que eu estou aceitando um testemunho de um homem. Que vocês disseram que é profeta e se alegraram com a luz dele, mas agora vocês não aceitam. Jesus não queria salvar? O que o Augusto Nicodemos vai inventar em cima desse texto? Porque ele que é o inventor das coisas. Vocês assistem as mensagens dele?
assiste meio que dormindo, né? Só pode ser. Meio que dormindo. Eu retenho o que é bom. A palavra de Deus diz para reter o que é bom. A palavra de Deus diz, analisai as profecias. Paulo disse, retende o bem que há nas profecias. Aonde tem profecias? Quando Paulo escreveu, aonde tinha profecias? Na palavra. Retende o bem. Há coisas boas nas profecias. Mas não é válido a gente ouvir uma palavra de alguém e reter o que é bom e o que é ruim jogar para fora? Depende de como você está vendo isso. Porque Tiago diz que de uma fonte não sai água doce, água amargosa. Não pode uma videira, esqueci agora, ele fala da figueira e da videira, né? Uma árvore não pode produzir espinhos. Uma árvore não pode produzir outro tipo de fruto, tem que produzir aquele fruto. E os frutos são obras. E as obras refletem nas nossas palavras. Se Tiago diz que de uma mesma fonte não sai água doce ou água amargosa, e eu reconheço que o calvinismo é uma água amargosa, daquela fonte não pode sair água doce. Porque por mais que haja variedades de mensagens, no final das contas, o amor de Deus, a justiça de Deus é aquela que eu já tenho falado nos vídeos. Fazendo acepção de pessoas, convertendo a verdade de Deus em mentira e mostrando que a mentira é a verdade, convertendo a justiça de Deus em injustiça e dizendo que a injustiça é justo. Então o que eles vão inventar aqui quando o próprio Senhor Jesus disse, eu quero que vocês sejam salvos? Tá debatendo com o povo que não iria crer nele. Mas ele não podia deixar de dar o testemunho em Jerusalém. Por isso que ele chora. Não hipocritamente. Não como 100% homem agora tendo sentimentos humanos. É normal a gente ter sentimentos humanos, não é? Não diz isso daí? Augusto Nicodemos, outras pessoas não repetem essa asneira? Só que quando Jesus disse, quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhinhos como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, outros dizem, mas não era para salvar, era só para juntar. Tem que rir. A pessoa chegou num nível de cegueira muito grande, realmente. É um espírito de entorpecimento. Isso é um espírito de entorpecimento. E se existe algo totalmente depravado, é isso daí. E quando Jesus disse isso, antes dele dizer isso, no contexto imediato, Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quem é que enviava profeta? O próprio Jesus disse em outros lugares, eu vos envio profetas e vocês apedrejam um, matam outros. Jesus, antes de se fazer carne, estava mostrando que muitas vezes ele quis juntar Jerusalém como uma galinha junto os pintinhos, mas eles não quiseram. Ali agora, feito carne, como homem, ele está chorando porque sabe da destruição que estava profetizada sobre Jerusalém por causa da incredulidade. Então eu creio que ainda que Jesus como homem, ele não está usando sentimentos humanos, carnais, opostos ao decreto de Deus. Ele estava ali falando a verdade, puramente a verdade. Mas como isso vai contradizer o fato calvinista, que para eles é um fato, é inegociável, então eles torcem o texto. E ainda torce o próprio contexto imediato, não é nem algo tão longe como nós estamos vendo aqui, assim, 10 versos para cima, 10 versos para baixo, é algo imediato. Jesus não estava falando de quando ele era homem, e mesmo que ele estivesse falando daquele momento, ele não estaria errando. Entendeu, irmãos? Aí a gente leu o verso 37. O Pai que me enviou, esse mesmo tem me dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que a enviou, naquele que me enviou. Aí vem o texto que eles usam. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Mas um pouquinho atrás, o que ele disse? Eu não aceito testemunho humano, mas eu digo isso a respeito de João Batista, estou aceitando o testemunho dele, falo tudo isso para que vocês sejam salvos. Mas vocês não querem vir a mim. Aí a pessoa, mesmo com tudo isso daqui, pode ir lá em João 6, verso 44 e dizer, mas como é que as pessoas vão a Jesus se o Pai não envia? Vamos lá em João 6, verso 44.
Aqui, irmãos, João 6, verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Verso que eles costumam não usar. Está escrito nos profetas. Verso 45. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Quais são aqueles que o Pai quer enviar para o Filho? Os que ouvem a palavra do Pai. Como assim ouvir a palavra do Pai? A palavra que está em Jesus, nos apóstolos, em todos. Esses ouvem e esses vão até o Filho buscar remissão, buscar propiciação. E o Filho faz a propiciação pelos pecados desses e vai levar todos para o Pai. Justiça. Anulou o poder de escolha do homem? Não. Jesus veio fazer uma expiação limitada? Não. Não veio, porque o próprio João disse, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Se os nossos pecados, quando João disse para a igreja, os nossos, são os eleitos, quem é o mundo inteiro? Faria sentido isso? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, os eleitos. E não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro, os eleitos. Faz sentido isso? Faz sentido ele estar escrevendo para a igreja local, dizendo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não pensa que é só vocês, a igreja aí, que vai ser salvo. E sim pelos do mundo inteiro, que são os eleitos. Faz sentido isso? Não faz sentido. Se uma igreja pequenininha tivesse pensando que só eles eram salvos, a carta de João toda teria um outro contexto. Quem ensinou isso para eles? Não faz a menor ideia. As pessoas não fazem a menor ideia do que estão falando em cima das palavras de João. O que João está falando é, ele é a propiciação pelos nossos pecados, todos nós que aceitamos o Senhor, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Jesus era poderoso para salvar o mundo inteiro se o mundo inteiro se arrependesse, mas não quer se arrepender. Propiciação, purificação, tudo vem das palavras que foram retiradas das festas, que os calvinistas não estudam, falando a respeito do dia da expiação, que o escritor de Hebreus fala muito bem na sua carta. Pedro disse que pessoas receberam a purificação dos pecados e se esqueceram disso. Se transviaram do reto caminho, abandonaram o Senhor, mas receberam a purificação dos pecados. Se Jesus não quis salvar a pessoa, por que fez a purificação dos pecados dela? Logo, a expiação não é limitada e depravação total é a mensagem calvinista. Vamos agora para a parte 4, irmãos, e aí a gente finaliza o vídeo.